Quantas vezes hoje, essa semana ou esse mês você se comparou com alguém? Seja no físico, no material, no profissional, no familiar, no amoroso. Você já parou para se fazer essa pergunta? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre comparação. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina e principalmente com as redes sociais, a gente é metralhado o dia inteiro com as blogueiras, com as influencers, com as atrizes, né? Que é toda hora ali metralhando o corpo perfeito, a roupa perfeita, o estilo de vida perfeito, a profissão, a questão financeira. Então, todo dia a gente é metralhado. E o que é a comparação? A comparação é você analisar uma, duas ou mais percepções ou opções diferentes e a partir daí você escolher qual que é a melhor. Então eu acredito que o perigo da comparação é quando você começa a analisar a sua vida de fulano, de ciclano, e você sempre coloca o outro, a outra opção superior à sua. E isso daí termina, acredito que com qualquer pessoa, quando você começa a comparar e a analisar a sua vida, a sua situação, seja lá qual for, com demais pessoas e você se coloca por baixo, isso daí termina te fazendo um mal e acredito que não é saudável, porque é como se você desse uma sentença para você mesmo de que o outro é melhor do que você, de que a situação do outro é melhor do que a sua. Então, o que eu quero dizer com isso? O ato de você se comparar e quando você se compara, você se coloca inferior, é como se você não fosse grato ao que você tem, a sua história, as suas condições, e é como se principalmente você não tivesse o amor próprio e a autovalorização. Então, por mais que hoje a gente pode olhar para alguém, uma situação diferente ou aos nossos olhos seja superior, e ter aquilo como uma inspiração para que a gente evolua, para que a gente cresça, olhar para algo e ansiar algo, mas de uma forma sadia, não de uma forma eu quero aquilo porque eu preciso, porque isso daí já acredito que já chega próximo de uma inveja, né? Mas você olhar para algo, uma condição, suponhamos, eu tenho hoje uma condição de vida X, mas eu quero melhorar minha condição de vida porque eu anseio ter uma casa, um carro, eu anseio sair do CLT para virar CNPJ. Ok, é saudável isso. Você olhar, você admirar e você tentar o máximo, fazer o seu máximo, fazer as suas mudanças de hábitos, né? Para que você alcance, você almeje, né? Você consiga alcançar aquilo que você está almejando. Então, esse tipo de comparação, que é uma comparação sadia, eu acredito que é muito válido, que é muito bom, porque isso daí vai influenciar para o seu crescimento, seja pessoal, profissional, financeiro, né, até em questões amorosas. Então, isso eu acredito que seja uma comparação saudável. Porém, existe o outro tipo de comparação, que é aquele onde você sempre está se nivelando por baixo, e aí ou te leva para uma vontade de inveja, né, que é você ansiar, mas de uma forma, digamos que invejável, aquilo que você vê do outro, ou a falta de amor próprio, que aí você começa a se nivelar tão por baixo que você perde a percepção do valor que você tem. Porque todo ser humano tem o seu valor. Nós somos seres únicos, nós temos os nossos valores, mas às vezes, quando a gente vem no nível de comparação, a gente termina perdendo a noção do valor que a gente tem. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu falei, redes sociais. Antigamente, a gente era influenciado pelas paniquetes, aí o Domingo Legal tinha as bailarinas lá que a gente ia, tinha as atrizes das novelas, né, as dançarinas do Faustão, e tinha a revista Capricho, Caras, e aí por diante, né, a Vogue. Mas com a chegada da internet, a gente é metralhado toda hora que a gente abre o celular, tem lá TikTok, Instagram, qualquer rede social. É a influência com o corpo perfeito.
É a influência com o cabelo perfeito. É aquele estilo, né, que agora tá entrando aquele estilo de vida. Quero abrir um parênteses aqui sobre como que funciona o mecanismo do consumismo, né? Porque até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, o corpo padrão era aquele corpo padrão de paniquete, corpo sarado, marombadinho, né? E hoje tá aquele corpo seco, né, digamos assim, slim, que até malha, mas é aquele bem slim, que era algo que até alguns anos atrás, esse corpo slim, era como visto a classe A da sociedade, né, as mulheres de luxo, os homens de luxo, digamos assim, né, não sei se talvez a nomenclatura seja essa. E aí, conforme foi passando o tempo, chegou algumas técnicas de emagrecimento, como monjar, por exemplo. E aí, meio que é como se a elite tivesse visto que, pô, agora está acessível para todo mundo, então todo mundo vai ficar no mesmo padrão. E quando começa a ficar algo que antigamente não era tão acessível, começa a ser acessível para todo mundo, é como se a elite quisesse mudar aquilo para que tivesse uma separação, e isso existe desde que o mundo é mundo. E aí agora surgiram esse novo estilo de vida, que é, até pouco tempo atrás, era você ter condições financeiras muito altas. Aí depois veio a internet, muita gente, né, que aí falam que é os ricos emergentes, começaram a subir, alavancar. E aí agora o estilo de vida que o pessoal anseia, que é muito vendido na internet, é aquele estilo de vida onde eu tenho tempo, onde eu acordo, eu vou para academia primeiro, eu vou para o Pilates primeiro, e aí depois eu vou, faço um trabalho, depois eu vou vou almoçar com as minhas amigas, vou tomar o meu café. É um estilo de vida diferente que digamos que a maioria da população não consegue ter esse estilo de vida. Então é como se fosse algo exatamente para distanciar a elite de hoje, né? Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso? É um tipo de comparação que é como se fosse imposto pra gente, e aí quando a gente começa a olhar esse tipo de realidade, coisa que talvez até alguns anos atrás a gente não tinha tão forte essa questão de diferença, e hoje a gente consegue analisar, imagina, mais da metade da população, principalmente aqui no Brasil, é CLT. Quem que vai conseguir acordar, ir para a academia, depois ir para o Pilates, depois ir para o salão lavar o cabelo, depois fazer um trabalho ali, pegar o computador, trabalhar de onde quiser, e depois vai almoçar com as amigas? A maioria hoje é CLT, e CLT, por mais que tenha alguns ainda que permanecem no serviço home office ou híbrido, ainda a maioria hoje está voltando para o presencial, então não tem esse estilo de vida, não tem essa rotina. Então, uma pessoa que não tem esse estilo de vida, abre o Instagram, abre as redes sociais e se depara com isso, começa a se nivelar por baixo. Ah, mas eu estou vivendo errado, eu estou trabalhando errado. E aí começa a se autoanalisar ou se autocriticar e começa a se nivelar cada vez mais por baixo, né? E isso daí, quando a gente começa a se nivelar por baixo, é quando a gente começa a se autodesmerecer, e é como se o amor próprio que a gente deveria ter por nós, a gente perde, ou vai perdendo aos poucos. E aí quando a gente menos espera, a gente olha e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida, onde eu estou, quem eu sou, quem sou eu, né? Então, a comparação, hoje o tema seria muito, até fugir um pouco aqui, mas seria voltado comparação saudável, comparação não saudável. Comparação saudável é aquela que você olha, que você admira, que você talvez tenha como um objetivo de chegar próximo ou ansiar próximo daquilo, mas de uma forma sadia. A comparação negativa é a comparação na qual ou você sente uma inveja ou da qual você se diminui. E quando você se diminui, você termina perdendo o seu alto valor e você termina perdendo o seu amor próprio. E quando a gente perde o nosso amor próprio, a gente abre uma brecha enorme na nossa vida, que é para aceitar tudo que for de inferior. Eu aceito qualquer emprego, eu aceito qualquer amor, eu aceito qualquer amizade, eu aceito qualquer pessoa tendo acesso à minha vida. Eu aceito qualquer porcaria entrando na minha mente, nos meus olhos,
porque a gente não tem um limite, um teto, digamos assim. A gente aceita migalhas, seja do que for. Às vezes a gente fala tanto de amor próprio em relação sobre relacionamento, né? Afetivo, amoroso, que aí quando a gente não tem amor próprio, a gente se permite viver coisas que são inferiores àquilo que a gente anseia, né? Que a gente almeja, o que a gente merece. Mas a falta de amor próprio, ela tem um impacto em todas as áreas da nossa vida. Tanto que é isso que eu acabei de falar. Quando eu não tenho amor próprio, quando eu não sei o meu, quando a gente não tem amor próprio, a gente não tem o valor. Quando a gente não tem o valor, a gente aceita qualquer coisa. E aceita qualquer coisa em todas as áreas. A gente aceita um trabalho que vai pagar menos, por mais que você saiba o seu valor, por mais que você tenha estudado, mas você está se sentindo tão para baixo, tão inferior, que você termina aceitando porque você acha que não é capaz de conseguir algo melhor, ou você acha que ninguém vai abrir a porta para você. Quando a gente está com amor próprio baixo ou não tem, a gente aceita todo tipo de amizade, porque existe toxicidade, nem sei se existe essa palavra, né? Relacionamento tóxico, não só no amoroso, assim como familiar e nas amizades também. Então, quando eu tô com meu amor próprio lá embaixo ou zero, eu aceito tipos de amizade que vão ser tóxicas, ou aquele tipo de amizade que vai abusar de você, né? Eu vou aceitar tudo aquilo que é nivelado por baixo do que eu mereço. Então, hoje, gostaria de fazer aqui um teste com você, né? Se você me permitir, quantas vezes você se comparou com alguém, com alguma situação, e dessas vezes que você fez a comparação, quantas vezes foi sadia e quantas vezes você olha, hoje você consegue olhar e falar, opa, isso aqui eu preciso ter um alerta. E fica aqui, quando você estiver passando por um momento de comparação, seja nas redes sociais ou até pessoalmente, enfim, N situações, se para e pensa, essa comparação que eu estou tendo agora, ela é uma comparação sadia, saudável, ou é uma comparação que vai me nivelar por baixo? E começa a analisar isso. O nosso cérebro, ele é treinável. Então, treine o seu cérebro para que você somente absorva coisas boas. Pensamentos, quando vêm pensamentos negativos, treine o teu cérebro para que venha um pensamento positivo. Ou compreenda a situação. Porque quando você compreende a situação, você consegue ter uma mudança de pensamento e comportamento. E se você quer saber um pouquinho mais sobre amor próprio, digamos que é como se fosse um manualzinho, né, de amor próprio, tem um e-book muito fácil, muito rápido, com uma leitura fácil e dinâmica. Eu vou deixar aqui na legenda, Amor que Transborda. Quando a gente está se amando, o nosso amor, ele transborda, né, e quando transborda, tudo que vai e volta. Eu acredito muito nisso, né. Então eu vou deixar aqui, é uma leitura rápida, dinâmica, é um valor simbólico de R$ 9,90. Então adquira, em questão de 30 minutos você vai conseguir ler. Tem alguns exercícios lá para você colocar em prática que eu acredito que vai te ajudar no seu dia a dia. E quero também deixar um convite para você. Eu sou Karen Messias, junto com uma amiga minha, Fernanda. Nós temos um podcast, o Sem Filtro Mental, que eu também vou deixar o link aqui na legenda. Esse podcast, ele é um podcast enriquecedor, né? Ele traz alguns convidados com alguns temas que são sobre a rotina do dia a dia de um adulto, né? Alguns dos temas que nós trouxemos nesse podcast é como fazer e manter amizades 30+, reconstrução após uma separação, o que os homens pensam, mas não falam, o que as mulheres pensam, mas não falam, relacionamentos de um casal de 12 anos, outro de 30 anos, então, e a gente sempre traz uma percepção masculina e feminina para que a gente consiga analisar tudo de uma outra forma, né? Porque às vezes a gente está tão enrijecido ali, de uma visão, um posicionamento. Então esse podcast, ele é sem filtro mental, exatamente como o nome fala, sem filtro, para que a gente possa ter mais percepções sobre a vida, sobre o outro ponto de vista, né?
E se você gostar desse tipo de tema, como comportamento humano ou algo parecido, e se você tiver algum tema, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver e interagir com vocês. Esse aqui é o Cá Entre Nós e seja muito bem-vindo. Clica no curtir, segue e compartilha.